Boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente esse convite. E eu não tenho nenhum conflito de interesse, exceto às vezes que eu não sei se eu sou infectologista ou intensivista. Eu não sei se eu sigo o guideline de infecto ou de terapia intensiva. Por causa disso, vocês vão ver, a minha apresentação vai ser muito mais para conciliar as duas sociedades. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre dengue na UTI. Esse tema se justifica porque todo mundo sabe aumento de epidemiologia, principalmente aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde sabe que a doença é endêmica em mais de 100 países. Estima que quase 400 milhões de pessoas é infectado todo ano. Mais de 96 milhões de pessoas são sintomáticas e 11 a 19% dos pacientes precisam de internação hospitalar. Aqui no Brasil, especificamente esse ano, a gente teve um aumento muito importante da casuística. Vocês podem ver, até quase final de março, a gente teve já mais de 270 mil casos notificados, representando um aumento de quase 208 vezes por 100 em relação a 2018. E, desses casos, 2.452 casos com sinais de alarme, ainda tem 550 casos em investigação. E desses, 210 casos com formas graves, 80 óbitos e mais 137 em investigação. O problema é, isso é mais importante esse ano aqui no estado de São Paulo. Até 15 de maio, só no estado de São Paulo, teve 340 mil casos notificados, representando um aumento de 2.000%. Desses, mais de 150 mil casos são autóctones confirmados e 9 mil casos importados. Temos até agora 62 óbitos. Portanto, a doença se justifica, já que esses óbitos, grande parte se passou pela UTI. Primeira questão é classificação de gravidade. A gente tem classificação da Organização Mundial da Saúde e a classificação do Ministério da Saúde do Brasil. Eles são diferentes. Se a gente for ver, a Organização Mundial da Saúde classifica em 3 grupos, A, B e C, enquanto no Brasil a gente tem 4 grupos. Qual a diferença principal entre da OMS e o brasileiro? A grande diferença é, a OMS, aquilo que a gente coloca na classificação brasileira em relação ao risco social, eles juntaram aqui, junto no grupo B. Então, nesse sentido, não há nenhum grande impacto em relação a essa classificação, que no Brasil estaria dentro desse grupo. Agora, em relação a critérios de gravidade, é diferente entre OMS e brasileira? Vocês podem ver, é praticamente igual, que é o grupo que a gente interna na UTI. Então, tem muita gente que pergunta por que o Brasil tem 4 grupos, porque o OMS tem apenas 3 grupos. Isso é muito mais no sentido de a gente facilitar o manejo desses pacientes, principalmente aumentando a sensibilidade, melhor assistência para os grupos socialmente vulneráveis. E sinal de choque, que são os pacientes que entram na UTI. Todo mundo sabe quais são esses sinais, mas principalmente levando a taquicardia, alteração de perfusão periférica, alteração do pulso, tempo de enchimento capilar, PA fica mais estreita na convergente, taquipneia, oligúria, hipotensão e cianose. A grande pergunta é, paciente com dengue morre de quê? Geralmente morre de choque ou de hemorragia. Portanto, todo o manejo é direcionado para esses 2 alvos principais. E aí vamos começar a ver se é igual o manejo de choque pela Organização Mundial da Saúde e o brasileiro. Todo mundo sabe que fluidoterapia agressiva, a expansão volêmica agressiva, é tratamento principal. O que a OMS recomenda nesse sentido? Expansão volêmica, 10 a 15 ml por quilo por hora na primeira hora. Se o paciente responder, tem um chamado como se fosse aqui terapia de manutenção, com volumes de 5 a 7 ml por quilo por hora, nas primeiras 1 ou 2 horas, e depois reduz para 3 a 5 ml por hora, por 2 a 4 horas,
e, no final, 2 a 3 ml por quilo por hora, por mais 2 a 4 horas. Se o paciente não responder, mas tiver aumento de hematócrito, continuar fazendo expansão volêmica. Agora, se tiver queda de hematócrito, recomenda-se já a transfusão de hemocomponentes. O brasileiro, a gente começa a expansão volêmica já no grupo C. O grupo C recomenda reposição volêmica de 10 ml por quilo na primeira hora. E deve manter um segmento internado por 48 horas. Se tiver melhora, na primeira fase, continua a manutenção, 25 ml por quilo por 6 horas. E na segunda fase, esse mesmo volume por 8 horas. Se não tiver melhora, passa para a fase C, a fase D. Grupo D, recomendação, 20 ml por quilo em 20 minutos, podendo repetir por até 3 vezes. Eu acho que os infectologistas aqui presentes sabem disso. Provavelmente os intensivistas que assistiram o caso de dengue esse ano também sabem disso. Aí, a grande pergunta é, por que a gente faz isso? Acho que todo mundo sabe que a fisiopatogenia de dengue é extravasamento de líquidos por causa da alteração de permeabilidade vascular. Então, desde o manual da Organização Mundial de Saúde de 97, recomendava já essa expansão volêmica. A grande pergunta é, por que tudo isso de volume? A gente tem aqui diversos estudos, principalmente a parte de 99, que tenta fazer a avaliação em relação à quantidade de fluido que precisa para fazer uma boa recuperação. E todos eles, principalmente esse de New England, conseguiu comprovar, sim, a expansão volêmica importante, melhora o prognóstico dos pacientes. Entretanto, o mais importante estudo é pediátrico. A gente não tem estudo em adulto. Então, a gente usa essa mesma recomendação estudada na população pediátrica em adultos. E aí, agora, começa a ter sobrecarga volêmica em adultos quando a gente faz exatamente essa expansão volêmica. Esse estudo é da Índia, que avaliou 168 pacientes que fizeram essa expansão volêmica do jeito da recomendação da Organização Mundial da Saúde. O que eles observaram? Ao longo da internação, 37% dos pacientes tiveram sobrecarga volêmica. E mais, 33 pacientes tiveram derrame pleural, 21 pacientes tiveram ascite. E o tempo que necessitou para resolver derrame pleural e ascite foram de 3 e 5 dias, respectivamente. Então, vem a grande pergunta. E o que acontece com a gente fazendo isso aqui no Brasil, num volume muito maior? Atualmente, todas as recomendações sim, precisa fazer a expansão volêmica adequada, principalmente no começo. Mas a continuação de fazer expansão nesse volume tão intenso precisa ser feito de uma forma criteriosa, principalmente avaliando o risco de extravasamento para o terceiro espaço, que já é um risco maior em paciente com dengue grave. Tem até alguns estudos que recomendam usar ultrassom, e principalmente dentro da UTI, a gente tem point of care, dá para fazer a avaliação de surgimento de linha B, derrame pleural, para tentar ver o momento de reduzir essa expansão volêmica. Bom, aqui tem um estudo também feito, aqui esse estudo é nacional, que exatamente avaliou isso. O que queria comparar? Paciente que tiveram choque, 210 pacientes, 39% tiveram sobrecarga volêmica já no primeiro dia. E, ao longo da internação, esse foi aumentando. Mais interessante ainda, 10% dos pacientes tiveram sinal de edema agudo dos pulmões por causa dessa expansão volêmica. E, até a alta, a gente pode dizer, somando tudo, 82% dos pacientes tiveram sobrecarga volêmica e 20% tiveram edema agudo dos pulmões. Portanto, recomendação aqui, tanto para infectologistas quanto para intensivistas, essa expansão tem que ser criteriosa. Tem que acompanhar beira-leito ao lado do paciente, se essa expansão
está causando malefício ou não. Não é para não fazer expansão, mas é para fazer expansão reavaliando o paciente hora a hora. Segundo ponto, ainda tem fator de risco em relação ao risco dessa sobrecarga. Primeiro é fazer essa expansão volêmica prolongada, administração de bolos, paciente feminino e desnutrido. Só que, infelizmente, a gente pode ver, grande parte, principalmente a desnutrição, é muito prevalente no nosso meio, principalmente para pacientes com risco de adquirir dengue. Então, esse fato ainda torna importante a gente ficar atento em relação ao risco de sobrecarga volêmica. Segundo ponto é sangramento, já que a segunda causa de óbito é choque hemorrágico. Isso justifica as pessoas pensarem em alguma estratégia profilática contra sangramento. Distúrbio de hemostasia na dengue é bem estudada. Vai desde a plaquetopenia, e a plaquetopenia pode ser por redução da produção, por ação direta do vírus na medula óssea, por destruição periférica, porque o vírus pode usar a plaqueta para sua replicação e também, uma vez infectada, pode surgir anticorpo antiplaqueta. Também entra consumo, principalmente por CIVD e sequestro. Não bastasse isso, a gente sabe que tem uma disfunção plaquetária um paciente com forma grave de dengue. Além disso, para piorar ainda mais risco de fenômeno hemorrágico, a gente tem uma hiperfibrinólise. E tem vários estudos que mostram que ativa a sistema de coagulação e alguns mostrando redução da atividade protrombina, fator 2, 7, 8, 9 e 10. E não bastasse, também redução da proteína C e proteína S. Com isso, começou a se pensar se transfusão profilática tem ou não tem seu benefício. Aqui a gente tem um estudo randomizado, não cego, que comparou transfusão profilática quando a plaqueta está abaixo de 15.000 versus suporte habitual. O estudo é pequeno, que comparou 43 pacientes fazendo essa transfusão quando a plaqueta cai abaixo de 30.000 versus aquele que faz só terapia de suporte. Observe o resultado. O grupo que teve transfusão não teve melhor evolução, nem na redução de sangramento, nem na redução do tempo de sangramento grave. Mais para frente, a gente tem esse estudo mais recente, que também fez a mesma coisa, porém, indicando transfusão para paciente com plaqueta abaixo de 20.000. Randomização também 1:1, mas num grupo muito maior. 182 pacientes no grupo controle versus 187 no grupo de transfusão. Vocês podem ver, não houve nenhuma diferença em nenhum tipo de sangramento em relação ao desfecho de 7 dias ou alta hospitalar e também não teve diferença em relação ao desfecho de 21 dias. Por isso, não há mais recomendação de transfusão profilática de plaqueta. A plaqueta é só indicada quando tem sangramento maciço. E, recentemente, começou a aparecer estudo com anti-D profilática. Anti-D é a imunoglobulina que o Hogan, que a gente utiliza para mãe que tem discordância RH materno-fetal. Interessante esse anticorpo tem uma alta especificidade policlonal, podendo ser utilizado pensando dentro do contexto de dengue, ele consegue reduzir a destruição periférica imunomediada em quem é RH positivo. Esse estudo compara pacientes que tiveram plaqueta abaixo de 20.000, em vez de fazer transfusão, fazer dose única de anti-D. O grupo é bastante pequeno, 15 pacientes em cada grupo, mas vocês podem observar, no grupo que utilizou a intervenção, a recuperação de plaqueta foi mais rápida e o risco de sangramento, seja sangramento grau 2 ou sangramento grau 3, grau 1, houve uma recuperação mais rápida no sentido de redução de sangramento. Então, provavelmente, vocês podem ver intensivistas e hematologistas começando a recomendar o uso dessa droga. A questão é o custo. O custo é altíssimo, então
na minha opinião, a gente precisa de estudos com N muito maior para avaliar se realmente tem benefício para usar essa medicação. E tem alguns estudos iniciais com antivirais, diversos tipos de antiviral, alguns deles também medicação para hepatite C, mas, tanto no desfecho primário quanto no secundário, não há nenhum benefício ainda. Então, por enquanto, infelizmente, a gente não tem nenhum antiviral específico para combater dengue. Agora, vou mudar de tema, que é a febre amarela. Primeiro o assunto é manejo da febre amarela na UTI. Então, não vou repetir todo o quadro clínico. Acredito que as pessoas aqui que estiveram ano passado no Congresso Paulista de Infectologia devem ter visto a nossa apresentação em relação ao quadro clínico. Então, vou direto para o manejo. Isso se justifica porque, todo mundo sabe, ano passado, a casuística que teve, com a mortalidade de 35% no Brasil como um todo. Esse ano, a gente continua tendo caso. Aqui, no Ministério da Saúde, teve 75 casos confirmados, com 17 óbitos, mas ainda 268 casos em investigação. E a mortalidade, esse ano, reduziu para 22%. Por quê? O vírus está menos grave? Os pacientes estão melhores? A gente acredita que a gente aprendeu na condução e isso tenha contribuído com a mortalidade. Eu considero essa transmissão de o que a gente aprendeu para vocês é muito importante porque a gente prevê que ano que vem, aliás, a doença vai chegar à região sul, ainda sul do estado de São Paulo, e os estados sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Portanto, é importante a gente tentar transmitir para vocês o que a gente aprendeu e, quem sabe, esses profissionais de outros estados consigam ir além do que a gente conseguiu até agora. Então, vamos lá. Paciente com febre amarela morre de quê? Uma vez a gente pensa que a lesão principal é hepática, todo mundo provavelmente pensa, morre de hepatite fulminante. Então, morre de encefalopatia hepática e alteração de coagulação. Mas a gente aprendeu que não é só isso, vai muito além disso. Então, aqui a ideia é transmitir para vocês um pouco o que a gente aprendeu. Em relação à parte neurológica, o mais importante é o papel da amônia. Uma coisa a gente percebeu, diferente de outras hepatites fulminantes, em que geralmente o paciente tem crise convulsiva quando a amônia está próxima a 200, aqui não. A amônia, na nossa casuística, quando está 70, já dá uma sensibilidade, especificidade para óbito muito grande. Então, a gente está usando corte de amônia, e vocês podem ver, essa é a nossa casuística, cada aumento de 50 em amônia, o risco de óbito vai aumentando. Por causa disso, estamos recomendando o uso de anticonvulsivante profilático, não espera ter crise convulsiva, então, já profilaticamente, para manejo de risco de convulsão. Todo mundo sabe que a primeira escolha para a crise convulsiva é fenitoína, mas lembrar que fenitoína é hepatotóxica, então não dá para utilizar em paciente com febre amarela grave. Por isso, a gente está recomendando o uso de levetiracetam, quando pode usar de forma oral, ou lacosamida, quando o paciente não tem como administrar de forma oral. E, eventualmente, se em vigência de levetiracetam apresentar crise, associa a lacosamida. Então, essa é a primeira recomendação. Depois, em relação a alterações metabólicas, provavelmente vocês estão pensando, tudo bem, se eu tenho uma hepatite fulminante, o paciente vai ter síndrome hepatorrenal, e a disfunção renal vai levar à acidose metabólica. Só que não foi isso que a gente viu na nossa casuística. A acidose metabólica é um marcador sozinho, independente da disfunção renal. E muitos pacientes tiveram acidose metabólica, mesmo sem alteração da função renal. Por isso, a gente está recomendando atentar na coleta da gasometria. Vocês podem ver aqui. BIC maior ou igual a 17, 18, é fator protetor, como a gente está mostrando aqui. Aumento de BIC
é fator protetor em relação ao risco de óbito, ou a gente pode dizer bicarbonato baixo é risco de óbito. Por causa disso, a gente fica pensando em relação, inicialmente, à diálise. Qual o momento da diálise? A gente tinha exatamente o mesmo raciocínio, disfunção renal, o paciente vai ter alteração hematológica, então, de repente, diálise é por risco de uremia. Mas não, a diálise está recomendando por causa da acidose metabólica. E outra questão que a gente apareceu é alteração gastrointestinal. Isso nunca tinha sido relatado na literatura, a importância da pancreatite na febre amarela. A gente observou, a gente teve uma frequência alta de alteração de lipase e cada aumento existente de lipase tem um risco de óbito que vai aumentando progressivamente. E, por fim, o risco de sangramento. Sangramento, todo mundo sabe, lesão hepática é importante, eu tenho risco de sangramento. Por causa disso, a gente instalou, desde ano passado, implantou a troca plasmática. Qual é o racional da troca plasmática? Primeiro, só para vocês entenderem o que é troca plasmática. Se eu falar plasmaférese, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe que plasmaférese, a gente faz a troca de plasma com albumina, solução albuminado. O que é a troca plasmática? Em vez de solução albuminado, a gente usa plasma de doador saudável. Sorte que isso é muito mais barato, né? Que a albumina é caríssimo, enquanto o plasma é quase lixo no banco de sangue, então é muito mais barato. E qual o racional de fazer isso? Primeiro quando eu faço essa troca removendo o plasma do paciente e repondo o plasma saudável, nessa remoção eu removo também as endotoxinas. Então, quem sabe, com isso eu consigo diminuir a progressão da doença. Segundo, eu também removo metabólitos, seja amônia, seja a reposição de bicarbonato, e com isso eu consigo diminuir a gravidade da doença. E 3, nessa remoção, torcer para estar removendo o vírus também. Então, isso eu consigo diminuir a agressão do agente hospedeiro. E, por fim, repor aqui fator de coagulação. Se eu estou repondo o plasma de um doador saudável, plasma é onde está fator de coagulação. Então, com isso, eu também consigo reduzir risco de sangramento. Bom, isso não é inovador. Na verdade, se a gente procurar aqui no PubMed, disfunção hepática aguda com troca plasmática, tem mais de 100 artigos nesse assunto. Então, não é que a gente está inventando isso. E o mais interessante, isso já é estudado desde o final do século passado. Esse autor conseguiu mostrar a remoção de concentração de diversas citocinas fazendo a troca plasmática. E mais, esse autor aqui especificamente mostrou que a troca plasmática, desculpa que aqui sumiu, é o grupo que não fez a troca e o grupo que fez a troca. Reparem como melhorou transaminases, caiu bilirrubina, melhorou creatinina e teve ainda uma forma interessante, queda de NR. É importante notar aqui, em relação à amônia, que é aquilo que a gente está preocupado em relação à encefalopatia hepática, teve um impacto importante também. Então, a troca plasmática, sim, conseguiu remover os metabólitos, além de melhorar alterações laboratoriais. Só uma coisa importante, plasma dentro tem citrato. Citrato quela o cálcio. Então, uma preocupação importante é se a troca plasmática pode levar a uma queda importante de cálcio iônico. Todos os protocolos de troca plasmática, junto com a troca plasmática, já vai repondo o cálcio. Uma reposição adequada não levou a impacto de hipocalcemia nesses pacientes. Isso é importantíssimo, porque vocês sabem, cálcio é importante para ativar a cascata de coagulação. Então, esse cuidado é fundamental. E tem outros estudos aqui também que conseguiu mostrar a troca plasmática melhorou INR, melhorou fibrinogênio, reduziu transaminase, melhorou bilirrubina, amônia e conseguiu melhorar fator de coagulação. De tal modo que
Outros estudos tentaram avaliar só o impacto na cefalopatia hepática. Vocês veem, tem diversos estudos, desde 1969 até estudo mais recente, de 2004, tudo bem com casos diferentes, mas a grande maioria conseguiu mostrar um benefício na troca plasmática. E a Sociedade Europeia de Hepatites tem a grau de evidência 1 para a troca plasmática. E de alta volemia também é uma recomendação. Também Sociedade Americana de Aférese Terapêutica. Vocês reparem aqui, para a troca plasmática volume habitual, grau de recomendação 2B, e alta volemia de grau de evidência 1A. A pergunta é, por que a gente não faz? Não sei responder, mas acho que é importante a gente voltar a pensar sobre isso, que é uma estratégia muito mais barata do que transplante de fígado. E aí, qual foi a nossa experiência na febre amarela? Primeiro, a gente tinha que criar um critério de indicação dessa estratégia para uma doença que agora que está tendo na UTI. Até então, febre amarela é em regiões que ou não tem UTI, ou no século passado que nem tinha conceito de UTI. Eu vou confessar aqui para vocês que esses critérios vieram da minha cabeça. Como que a gente fez esse critério na nossa cabeça aqui? Primeiro, em relação ao fator 5, a gente baseou no critério de Clichy para transplante de fígado. Lembre o critério de Clichy? Fator 5 é 30% abaixo do valor normal para pessoas acima de 30 anos ou 20% abaixo do valor normal para pessoas acima de 30 anos. Se o fator 5 normal é 70% e 30% abaixo do valor normal é 50%. Por isso que a gente colocou o fator 5 abaixo de 50% para indicação de troca plasmática. E outro critério é a amônia, que eu já mostrei para vocês porque a gente usou a amônia dentro disso. Bom, ano passado, até a gente conseguir pensar, usar esse critério, já estava quase no meio para a final do surto. Portanto, conseguimos aplicar apenas em 11 pacientes. Vocês podem ver aqui a sobrevida até o 14º dia entre o grupo que fez a troca plasmática e o grupo que não fez a troca plasmática. Ano passado, a gente usou exatamente o protocolo de alto volume de troca plasmática. O que é isso? Fazer a troca de 1,5 do peso do paciente. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, a gente fazia a troca plasmática de 14 litros. Isso significa um procedimento que dura 3 a 4 horas e a gente fazia também seguindo o protocolo por 3 dias e depois interrompe. O que aconteceu com isso? Vocês veem aqui, a sobrevida hospitalar foi só apenas 19%. O que aconteceu quando a gente interrompeu a troca? Voltou a ter sangramento, voltaram a ter convulsão, voltou a ter pancreatite e alguns morreram de infecção. Isso fez a gente pensar, será que a gente conseguiu atingir o racional dessa troca? Em relação à endotoxina e citocina, estou devendo para vocês, só esse ano a gente está estudando isso, a gente ainda não tem esses resultados. Em relação ao metabólito, a grande questão é sim, a gente conseguiu remover durante a troca. Mas, quando a gente para a troca, volta a aumentar a amônia, volta a aumentar a lipase, volta a ter agressão. Remoção do vírus, sim, a gente conseguiu remover. A gente tem bem analisado antes da troca e depois da troca. O problema é, acho que vocês viram os artigos, que a viremia é muito mais prolongada do que aquilo que está escrito no livro. Antigamente, imaginava que a viremia é de 3 a 5 dias. Atualmente, a gente viu que não. A gente teve casuística de paciente que recuperou, teve viremia positiva de até 28 dias. E virúria, presença do vírus na urina, de até 46 dias. Então, a questão é, às vezes, quando a gente para a troca plasmática, volta a aumentar a viremia do paciente. Em relação ao fator de coagulação, a reposição na troca plasmática, o problema é, mais ou menos, a gente conseguiu repor durante a troca, mas quando para a troca, volta a cair todos os fatores de coagulação. Por isso, a gente mudou a estratégia, que foi o que a gente implantou principalmente para esse ano. Mudamos para a troca plasmática 2 vezes por dia,
em vez de fazer de alto volume, a gente faz de uma volemia. Isso, para uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, geralmente o volume cai mais ou menos para apenas 3 litros de plasma, que é muito mais rápido. Isso também nos ajuda a permitir fazer a troca em mais de um paciente no mesmo dia, já que a gente consegue passar de um para o outro, e também permite fazer essa estratégia 2 vezes. Junto com isso, a gente estabeleceu diretrizes de transfusão de hemocomponentes, que vai de acordo com o valor de plaqueta, fibrinogênio e alteração de coagulação, visando sustentar exame de hemostasia. Além disso, em vez de fazer troca de 3 dias como protocolo de alto volume, a gente foi fazer um desmame gradual, que vai de acordo com a recuperação do paciente, seja da hemostasia, seja de encefalopatia. Ano passado, a gente conseguiu fazer isso só em um paciente, e esse paciente saiu super bem. Esse ano, isso daqui só para mostrar para vocês, a trombolastografia antes da troca e depois da troca. Eu consigo recuperar totalmente a coagulação do paciente. E aí, esse ano, a gente usou os mesmos critérios que a gente usou ano passado e fez essa troca em 14 pacientes. Só tivemos 2 óbitos. Um óbito ocorreu no 3º dia, um paciente que morreu de choque séptico por 4 bactérias comunitárias. Foram 3 agentes abdominais, foi o E. coli, um proteus e um gram-negativo, que não lembro. Eu esqueci agora qual bactéria. E o terceiro, um pneumococo. Então, o paciente tinha 4 bactérias que levou a choque séptico. E o segundo paciente morreu tardiamente. Morreu no 12º dia de internação, de estafilococcia. O interessante foi um estáfilo comunitário, um estáfilo oxacilina sensível. Tá? E aí, esse ano, com tudo isso, a gente conseguiu melhorar a sobrevida para 85%. Então, é importante a gente saber que tem estratégia mais barata, igualmente eficaz. Em relação à infecção, que a doutora Thais falou, né? Ano passado, a gente fez antibiótico profilático para todos os pacientes, pensando em hepatite fulminante, importante a gente evitar translocação bacteriana. Então, a gente usou a ceftriaxona e fluconazol para todos os pacientes. O que aconteceu? Quem sobreviveu teve infecção fúngica ou infecção por agente multiresistente. Por isso, esse ano a gente parou de fazer essa estratégia. A gente ficou só vigiando possibilidade de infecção. Com isso, a gente só teve infecção comunitária nos pacientes que tiveram diagnóstico de infecção. Isso a gente conseguiu reduzir risco de uso antimicrobiano e também reduzir o uso em relação à multiresistência. E, por fim, desafios, eu acho que o principal é a gente tem que precisar usar melhor que a medida de boa relação custo-efetividade. Lógico, eu estou falando aqui da vacina. Vacina é muito mais barato. Ano passado, para assistir os 96 pacientes, só o custo da farmácia foi de quase R$1 milhão. A vacina, se a gente vacinar 96 pacientes, seria muito mais barato. Então, além de necessidade de vacina mais eficaz, mais segura, precisar a gente, de alguma forma, encontrar estratégia para melhorar a adesão da população. Muito obrigada.